Senhoras e senhores, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós faremos uma apresentação da tecnologia das tornozeleiras, a funcionalidade de monitoramento via rede de dados, telefonia celular, satélite e radiofrequência. Estão presentes neste auditório, na transmissão para 54 comarcas, representantes do senhor secretário de Segurança Pública, o Coronel PM Ari Carlos Barbosa, representando José Carlos Barbosa, Ari, que é Superintendente de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, meritíssima juíza da Terceira Vara da Violência Doméstica, Jaqueline Machado, Lei Maria da Penha, Marcelo Vargas, Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, coordenador do COVEP, Aldi Oliveira, diretor da GPEM, José Alberi, analista da empresa, Robson Slompo, diretor da Spacecom, a quem convido aqui à frente. Logo em seguida estará apresentando sobre as tornozeleiras. Vamos receber aqui Robson Slompo. Inicialmente ouviremos o diretor do Foro da Comarca de Campo Grande, Dr. Ariovaldo Nantes, que fala sobre o monitoramento, a utilização das tornozeleiras para a comarca de Campo Grande. Boa tarde a todos e a todas. O desembargador Luiz Gonzaga e o colega Wilson, pela COVEP, solicitaram à direção do fórum a realização dessa reunião com os colegas juízes aqui da capital, com o propósito de tratar de assuntos relacionados à utilização da tornozeleira eletrônica. E eu gostaria de aproveitar, antes de passar a palavra ao desembargador Luiz Gonzaga, me dirigindo aos colegas aqui, especialmente aqui da comarca de Campo Grande, que essa experiência relativa à audiência de custódia é relativamente nova para nós juízes, especialmente aqui na comarca de Campo Grande, em que a audiência de custódia é realizada por juízes que atuam no plantão e muitos desses juízes são juízes de várias civis e não têm uma relação direta com a área criminal. E essa situação específica acaba ocasionando algumas dificuldades. E quando assumi a direção do foro aqui da comarca de Campo Grande, houve algumas reclamações, solicitações relacionadas a problemas com a audiência de custódia. E a gente vem procurando padronizar em contato com todas as pessoas envolvidas nesse processo que envolve audiência de custódia, para facilitar a atuação de todos. E nesse momento eu passo isso para os colegas, que a intenção da direção do foro é padronizar esse expediente a fim de facilitar, padronizar a atuação na audiência de custódia a fim de facilitar a vida de todos. E essa inovação das tornozeleiras eletrônicas também tem uma relação direta com o nosso trabalho, e, por isso até é importante essa reunião realizada hoje. A gente vai também ter um procedimento padrão, nós juízes aqui da capital, em relação a como utilizar adequadamente essa tornozeleira eletrônica. E aproveitando esse gancho da tornozeleira eletrônica, a gente pode também tratar de outros assuntos relacionados à audiência de custódia que interessam a todos os juízes, especialmente de Campo Grande, em razão dessa peculiaridade de juízes civis atuarem no plantão criminal. Tá? A gente tem a ideia de realizar uma reunião com os colegas das varas criminais para padronizar esse expediente e facilitar a vida de todos na atuação no plantão criminal. Gostaria também de agradecer a presença de todos os colegas, sei da dificuldade do dia, último dia do mês, todos estão correndo atrás de relatório, e agradeço a presença de todos. E passo a palavra. Antes das palavras do desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, nós ouviremos a meritíssima juíza da Terceira Vara da Violência Doméstica, Jaqueline Machado, que fala sobre a utilização das tornozeleiras nas questões da violência doméstica. Bom dia a todos. A pedido do desembargador Gonzaga, então, eu vou falar sobre a utilização das tornozeleiras lá na Vara de Violência Doméstica. A gente está utilizando essas tornozeleiras desde o ano passado. Atualmente, nós temos 78 monitorados, hoje está chegando mais um, né, Hamilton? A Hamilton acabou de me falar.
Na violência doméstica, ela é utilizada tem sido utilizada de forma muito satisfatória, os resultados são bons para a gente, muito bons, porque realmente a gente fica numa situação que às vezes não há os requisitos para manter o agressor preso, mas é necessária alguma medida, além da medida protetiva, para a proteção da vida da vítima. Então, como lá na Casa da Mulher Brasileira são feitas todas as custódias de violência doméstica da capital, é muito utilizada a tornozeleira. Agora, é importante a gente ter muito cuidado com o tempo, o prazo, a tramitação do processo depois da colocação dessa tornozeleira, porque senão a gente inviabiliza. Se ele ficar muito tempo utilizando essa tornozeleira, a gente tem um número limitado de tornozeleiras e aí pode acarretar um transtorno de falta, né, de tornozeleira nesse meio tempo. Então, a gente sempre pede, a doutora Liliana e o doutor José Carlos, da primeira e da segunda vara, quando o processo inicia, eles têm dado tramitação prioritária, porque mesmo no regulamento está previsto 180 dias, prorrogáveis com justificativa do juiz. Só que 180 dias são 6 meses de utilização de tornozeleira, então é tempo, ela, na verdade, é uma situação incômoda, né, a utilização dela, ela causa alguns transtornos para a pessoa que está utilizando, então tem que ter esse parâmetro de tempo. Geralmente, nas custódias de violência doméstica, eu tenho colocado por 90 dias, por 60 dias, dependendo do fato que acontece. Então, e está sendo bem proveitoso. Não sei se tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre essa utilização. A monitoração também, a eficácia, a monitoração com eficácia. Sempre que há o descumprimento da área de exclusão, a gente é comunicado imediatamente na vara, através do e-mail, né? E também há a detenção do agressor quando ele descumpre. E aí, em seguida também, quando houver, porque na regulamentação prevê que, havendo o descumprimento da área de exclusão, ele tem que ser detido. E imediatamente o juiz tem que dar uma decisão, né? Ou revogando a monitoração eletrônica e decretando a prisão, ou algum outro tipo de decisão, porque também não pode ficar essa detenção, né, durar mais do que um período de 24, 48 horas sem nenhuma decisão judicial. Então, eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que eu queria que falasse. Vamos ouvir agora o desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, coordenador do COVEP. Bom dia a todos os colegas daqui da capital e também os que estão ouvindo pela videoconferência. Eu agradeço o Ariovaldo por ter nos oportunizado essa reunião hoje aqui. O Dr. Wilson, que faz parte também da COVEP, também foi acionado para esse fim. Eu quero cumprimentar, além do Dr. Ariovaldo, que é diretor do foro dessa comarca, o Dr. Marcelo Vargas, delegado-geral da Polícia Civil, Coronel Barbosa, que representa o secretário de Segurança Pública, que ontem ele disse que possivelmente viesse, mas ficou impossibilitado de vir. E eu só quero registrar também que o desembargador Julizar, que exerce a presidência do tribunal interinamente, pediu para que eu representasse o tribunal, que ele tinha também compromisso que não poderia comparecer. E o desembargador Romero, que tinha ficado de vir ontem, acabou de informar agora há pouco também que surgiu uma impossibilidade de vir, então também que fizesse a sua representação. Os dois estariam aqui, mas são às vezes situações que aparecem repentinamente e às vezes impossibilita do comparecimento. Cumprimento o seu áudio, diretor-presidente da AGPEM, a colega Jaqueline, o seu Robson, da empresa responsável pelo fornecimento das tornozeleiras, membros da imprensa que estão aqui, sempre preocupados em levar as informações para a sociedade sobre aqueles atos que a gente aqui traz como uma iniciativa, na verdade, nova. É uma experiência relativamente nova, embora a Jaqueline já expôs aqui que já está utilizando na esfera dos crimes de violência doméstica, e uma experiência satisfatória. E ela registrou uma parte importante que quem está sendo monitorado precisa ser tratado realmente com prioridade os processos,
porque se trata de uma situação que o réu está, para todos os efeitos, preso, porque ele está sendo monitorado. Aqui o doutor Fernando, que é da Corregedoria, pelo menos já está representando também o Corregedor-Geral aqui. Essa reunião de hoje, o objetivo principal era conversar com os colegas e fazer uma explanação que a empresa vai fazer na sequência sobre as condições técnicas do sistema de monitoramento. Porque nós, na verdade, conhecemos o aspecto técnico-jurídico. Na hora que ele vai conceder essa medida, determinar o uso da tornozeleira, mas às vezes a gente não tem conhecimento da parte técnica do funcionamento desse monitoramento. Então é importante que a gente também tenha conhecimento desse aspecto. Com relação à questão de critérios, o doutor Evaldo até já adiantou aqui, eu acho que isso é importante a gente discutir, mas isso nós vamos fazer possivelmente semana que vem, vou ver a disponibilidade dos colegas, fazer uma reunião interna nossa aqui, para a gente discutir algumas questões nesse ponto, e que depois também a gente possa transmitir isso aos colegas do interior. Porque, como nós sabemos, nós não vamos receber tornozeleiras que possa disponibilizar para todas as comarcas. Nós vamos ter que usar de alguns critérios no sentido de disponibilizar na medida da necessidade das comarcas maiores e, na medida do possível, algumas outras comarcas que seja necessário a utilização de tornozeleira. A gente vai fazer um levantamento disso, conversar com os colegas do interior, para que a gente possa também disponibilizar dentro de uma equidade para quem precisar. Tem comarcas que às vezes não há necessidade. E a gente tem que atentar também que há o sistema de execução de pena, que em Campo Grande, por exemplo, há algumas ideias, alguns projetos dos juízes que estão cuidando da execução de pena com relação ao semiaberto e o aberto, que a gente precisa discutir com eles essas questões que também depois poderão ser estendidas aos colegas onde tem presídios do interior do Estado. Então, os objetivos são esses. É uma questão nova para nós e nós precisamos nos inteirar cada vez mais. As informações que se tem que esse sistema é eficaz. Só para dar um exemplo, a questão do semiaberto. Nós temos presos aí que saem durante o dia e que voltam à noite para pernoitar no sistema. E o que acontece? São estabelecidas aquelas condições, normalmente, para a pessoa se afastar do sistema, mas não há um controle efetivo do que esse preso está fazendo. Às vezes ele sai lá com uma carta de trabalho, se autoriza como se fosse realmente trabalhar, mas não se tem certeza se isso efetivamente está ocorrendo. Então, com esse sistema de monitoramento, poderá até haver a possibilidade, na critério do magistrado da execução de pena, estabelecer que ele possa sair no semiaberto e, inclusive, pernoitar na sua residência e devidamente controlado. Então, é uma possibilidade que os juízes terão a mais, e também o próprio sistema prisional, que nós todos sabemos que é um sistema que está superlotado, poderá também ter um fôlego aí, se o sistema funcionar adequadamente. Então, é um desafio novo. Nós, todos os dias, temos algumas coisas para enfrentar no âmbito da atividade nossa, e essa é mais uma atividade que nós vamos ter que enfrentar. Temos que acreditar que possa dar certo, né? E a questão dos critérios nós vamos discutir depois aqui internamente, porque é uma situação assim mais difícil da gente estabelecer critérios de forma geral, mas alguns pontos básicos eu acho que nós temos que ter para não se ter utilização de tornozeleiras, às vezes em situações que não precisariam ser colocadas tornozeleiras. Em muitos casos, até em audiência de custódia, às vezes o magistrado
dar uma medida cautelar diversa da prisão, por entender que aquele delito realmente o próprio réu não oferece riscos maiores para a sociedade e até para responder o processo em liberdade, pela situação em si, fática e condições do réu. E às vezes, nessa situação, não seria até nem conveniente colocar a tornozeleira também, porque seria colocar a tornozeleira em alguém que não estaria oferecendo um risco. Então, esse critério de análise do juiz que nós vamos depois discutir aqui internamente, para que a gente possa utilizar adequadamente a tornozeleira, para que não falte, como disse a doutora Jaqueline, em outras situações que forem necessárias. Então, essas colocações iniciais que eu queria fazer para vocês. Agradeço o Oriovaldo aqui pela recepção e vocês por terem vindo aqui, porque muitos dos colegas aqui são do cível. A gente imagina, quando fui para o tribunal, eu passei a vida inteira aqui no cível. Eu fui para o tribunal e peguei a área criminal. É uma questão de readaptação. Vocês estão no cível no dia a dia, e aqui a situação ainda é diferente ainda, porque vocês estão no cível. Vocês não vão operar no dia a dia na área criminal. Vocês estão eventualmente praticando atos na área criminal. Então eu imagino a dificuldade às vezes para resolver essas questões. Mas se a gente estabelecer alguns critérios, ainda que a dificuldade da situação de estabelecer critérios objetivos, mas pelo menos uma orientação no sentido de que vocês possam seguir e ajudar vocês na aplicação dessas medidas. Muito obrigado a todos. Nós teremos a partir de agora a apresentação da tecnologia das tornozeleiras, e eu convido o Robson Slompo, diretor da Spacecom, para fazer essa apresentação institucional e, na sequência, a apresentação técnica. Bom dia a todos. Eu quero dividir aqui essa apresentação em dois pontos bem distintos. Primeiro, eu vou falar rapidamente sobre a Spacecom Monitoramento, tá, para que os senhores tenham uma visão da nossa empresa do ponto de vista estratégico, comercial e a nossa atuação no país. E aí o José Alberi, que é o nosso especialista em treinamento, que anda pelo Brasil todo, ele vai demonstrar para vocês nos detalhes as funcionalidades do sistema e também do equipamento, tá? Bem, a Spacecom Monitoramento, nós iniciamos as atividades aí planejando atuar com monitoramento eletrônico a partir do ano de 2006 aproximadamente, tá? Em 2010, quando a Lei 10.258 foi então aprovada, nós iniciamos as nossas atividades com um contrato no estado de São Paulo. Foi uma operação bastante desafiadora, com 4.800 dispositivos naquele momento. E a partir então de setembro de 2010, a gente efetivamente começou a monitorar. Nesses anos todos aí, nós já atuamos aí em vários estados da federação. Hoje nós temos contratos em 17 estados. Aqui no Mato Grosso do Sul nós já temos um contrato pequeno que iniciamos em 2015 com 155 tornozeleiras, e agora com a última licitação que foi encaminhada nesse ano aí pela AGPEM e pela SARD, nós nos sagramos vencedores para mais 2.000 tornozeleiras que podem ser utilizadas pelo estado do Mato Grosso do Sul através então da AGPEM. Como eu falei a vocês, estamos em 17 estados, temos também um contrato com a Justiça Federal, e recentemente nós tivemos uma nova licitação com a Justiça Federal, onde há uma intenção das 5 regiões do Brasil também utilizar a nossa tornozeleira em algumas situações específicas que os senhores bem sabem. Nós somos detentores da tecnologia, então nós somos desenvolvedores do software, nós somos desenvolvedores do hardware. Ou seja, não há uma dependência da nossa empresa em alguma tecnologia ou alguma empresa parceira, alguma parceria fora do Brasil. Nós temos os projetos, montamos os equipamentos aqui no Brasil, temos uma capacidade mínima aí de produção de 3.000 a 5.000 tornozeleiras mês, se for o caso. Hoje nós monitoramos em tempo real 23.000 tornozeleiras no Brasil e temos aproximadamente 40.000 contratadas. Então, em relação à estrutura da empresa, o know-how da empresa e essas questões que envolvem os contratos, os senhores podem ficar tranquilos que a Spacecom Monitoramento está preparada
e estruturada para atender também o estado do Mato Grosso do Sul. Os detalhes da tecnologia, do nosso sistema, enfim, as questões mais específicas que trarão a vocês então uma visão de como funciona, como opera o sistema, como funciona o dispositivo. O Alberi então agora vai tomar a palavra, ele vai falar com vocês. Eu não sei, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma intervenção, pode fazer no momento em que a apresentação estará sendo feita, que eu acredito seja bastante produtivo. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Bom dia então a todos. Eu vou fazer uma rápida explanação e para tirar alguns mitos e para tentar esclarecer como funcionam os equipamentos. Basicamente, nós iremos apresentar aqui dois equipamentos, que é a tornozeleira. Essa tornozeleira aqui, ela vai instalada no monitorado, e depois de instalado, o monitorado tem apenas uma obrigação, que é manter ela carregada. Tá? Então a bateria ela dura no mínimo 24 horas e ele precisa diariamente colocar para carregar em torno de 2 horas. Tá? Isso é importante para a gente já começar a explicar como é que funciona o monitoramento. Então ele pode colocar, depois de colocado, a instalação é bem rápida, a instalação de cada um do equipamento, assim, depois que o pessoal pega a prática, em menos de 30 segundos, 40 segundos já faz a instalação no tornozelo. Essa cinta ela é totalmente ajustável, então regula-se o tamanho de acordo com o tornozelo. Ela tem um formato anatômico para garantir um conforto. Óbvio que é um peso que a pessoa tem no tornozelo, então ela não é totalmente confortável no início. Depois se acostuma. O equipamento ele é à prova d'água, então é importante saber disso. Depois de instalado no tornozelo, ele pode mergulhar, ele pode tomar banho, ele não retira mais o equipamento. E esse equipamento garante todo o monitoramento dele. Ele funciona para localização a partir do GPS. Então, como existem os smartphones, como o GPS dos nossos carros, ele pega a localização via satélite. Então, onde ele anda, ele já está sendo rastreado. E todas as localizações, o nível de bateria, se há ou não algum tipo de violação, elas são transmitidas para nós por 2 chips de celular. Então ele tem 2 operadoras distintas, o que garante uma maior cobertura deste equipamento. O equipamento ele é bastante resistente, então nós poderíamos, ele é resistente a vários tipos de impacto, como por exemplo, posso deixar cair aqui, ele vai continuar funcionando perfeitamente e ele vai funcionar sempre em sintonia com o nosso software. Tá? Então o sistema ele vai pegar as informações a partir da tornozeleira e a partir disso ele vai gerar relatórios de movimentação, vai nos passar se ele está violando ou não qualquer tipo de regra que seja definido pelo alvará que ele está sendo liberado. Este outro equipamento, ele tem as mesmas tecnologias embarcadas, é o equipamento da vítima. Tá? Então, a vítima, ela também carrega um equipamento. Ela também tem as mesmas obrigações de carregar, que esse equipamento ele também nos passa informação da localização dela. E, havendo aproximação dos 2 equipamentos, os 2 equipamentos alarmam, então o monitorado sabe que se aproximou da vítima, a vítima sabe que o agressor está perto e essas informações também são lançadas ao sistema, onde os monitores eles também irão verificar qual que é a posição de cada um dos equipamentos. Tá? Isso é muito importante a gente ter essa noção. Então todo mundo é avisado, inclusive assim que eles ocorrem a aproximação, o celular dela também recebe uma mensagem de texto. Claro, tá certo. Com relação a esse aparelho da vítima, isso aí em relação aos crimes de Maria da Penha, né? Exatamente. No comum não se usa esse outro tipo de aparelho. Na verdade, você poderia, inclusive, o sistema ele permite, inclusive, você fazer essa regra de aproximação com 2 tornozeleiras, 2 monitorados, tá? Mas aí vai depender muito de como está na liberação, principalmente do contrato aqui, tá? Mas hoje ela está direcionada para a Maria da Penha.
mas você pode utilizar, por exemplo, a aproximação de 2 suspeitos. Você não quer que 2 pessoas se aproximem, 2 monitorados, inclusive. Também haveria essa possibilidade, pois o sistema permite. Tá? Continuando, então, os equipamentos, eles então vão ser sempre utilizados essas 2 tecnologias, GPS para localização e GPRS para transmissão das informações. Então existe uma limitação tecnológica em relação a isso. Então o monitoramento ele é 100% e totalmente efetivo somente em regiões que tenham celular. Tá? Então isso é importante, inclusive a oportunidade que a gente tem aqui com os juízes, em alguns casos, disponibilizar tornozeleira para um monitorado da região rural onde não pega celular. Então haveria dificuldade e naquele monitorado nós não teríamos a possibilidade de um monitoramento efetivo e online. Tá? As informações são perdidas? De maneira alguma. Só que daí ele de tempos em tempos ele deverá ir a uma região onde tenha celular para que essas informações sejam descarregadas. Tá? Mas a efetividade online do sistema nós não teríamos como, não é por toda empresa, qualquer equipamento não vai funcionar, porque lá tem que ter a tecnologia do GPRS, que é o celular. Tá? Outra informação importante em relação aos equipamentos. Desmistificar a questão do equipamento. Ele não é retirado. Ele sim, ele pode ser retirado. A cinta é bastante resistente, o equipamento também é bastante resistente. Mas o monitorado pode retirar e consegue retirar este equipamento? Consegue. Tá? A questão toda é o seguinte, o sistema ele tem que nos informar esta violação. Tá? E com base na lei de monitoramento, ele já comete uma falta, que daí fica a cargo dos juízes a punição, advertência ou as medidas que ele tem que ser tomadas. Mas é importante a gente ter a ideia que, depois de colocado o equipamento, acidentalmente esse equipamento não sai do tornozelo. Tá? Ele tem que ter uma ação deliberada, o equipamento ele é bastante resistente em relação a isso, foi pensado para isso, o equipamento só realmente abre a tornozeleira se houver uma ação deliberada do preso. Tá? Mas ela é possível retirar do tornozelo? É possível, ela não é indestrutível. Tá? Isso é importante a gente desmistificar a ideia de que esse equipamento, depois que você colocou no tornozelo do preso, ele não retira mais. Antes da gente passar para o sistema, uma rápida histórico em relação a todos os monitorados, já que a gente já monitora desde final de 2010. Os monitorados, antigamente, para cometer violações e para burlar o sistema, o que eles faziam? Eles faziam o rompimento, que era a forma com que eles tinham de retirar o equipamento. Depois, de acordo com o judiciário, foi efetuando várias regressões, os monitorados pararam de romper. Daí como que eles começaram a fazer para fazer violações? Eles começaram a deixar acabar a bateria. Tá? O equipamento sem bateria ele não monitora, ele não guarda informações nem nada. Tá? Então é muito importante ter bem ciência em relação a isso. A falta de bateria ela é tão ou até mais grave do que o rompimento, tá? Porque em vários casos a gente acompanha que os monitorados deixam acabar a bateria de propósito, depois eles, com o equipamento sem bateria, eles percorrem, cometem alguns crimes ou fazem qualquer coisa ilegal, voltam e colocam para carregar. A central de monitoramento imediatamente notifica, só que a falta de uma violação daquelas que a gente tem em mente, que são as mais perigosas, mais graves, que são rompimento e saída de área, não aparece nos relatórios, mas aparece falta de bateria. Tá? Então é importante, eu gosto sempre de, quando comunicar com o pessoal, com os juízes, com esse pessoal que tem um poder a mais para julgar, a falta de bateria ela é tão ou pior violação em relação a monitoramento. Tá? Isso é muito importante e causa um pouquinho de dor de cabeça para a central de monitoramento. Nós já tivemos 2 casos em que os réus colocam papel alumínio
O Google ele é um grande professor para esse tipo de situação. Inclusive no Google, no YouTube, tem um tutorial realmente do pessoal ensinando a envelopar. Como qualquer componente eletrônico, se você fizer um envelopamento de metal, de qualquer metal, aquele princípio físico da gaiola de Faraday, então ele vai realmente impedir que os sinais sejam recebidos pelo equipamento ou transmitidos por ele, enquanto tiver esse metal. O mais popular e mais fácil é o papel alumínio. Quando você envelopa, realmente, naquele momento, ele fica sem receber ou sem transmitir o sinal. Fica uma situação parecida com aquela da pessoa morar numa região rural, fica sem sinal de celular. E fica. Então, naquele momento, naquelas horas, ele sai, faz toda a movimentação que ele quiser e volta. Assim que ele retirar o papel alumínio, ele vai nos mostrar a janela de tempo que ele ficou envelopado. O sistema tem uma característica toda especial em relação a isso. Ele fica com um comportamento bem atípico e daí você consegue, a partir disso, você verificar que foi um envelopamento. Geram violações nesse período? Geram violação de falta de celular, falta de GPS, movimentação sem GPS. É um acúmulo de violações que só ocorrem quando ele está envelopado. Mas sim, o sistema demonstra esse tipo de informação. Tem como evitar? Não, não tem como evitar. Isso é comportamento do preso. Tá? É que nem aquela situação que, acho que foi a senhora mesmo que falou, sobre colocar a tornozeleira para aquele monitorado que não oferece perigo, que se comporta bem, que cumpre bem os horários. O SAC 24, que é o nosso sistema, ele, nessas situações, pode colocar a tornozeleira que não tem nenhum tipo de problema, até porque o sistema ele dá ênfase somente a quem comete violações. Tá? Então, aquele preso que, ele não tem muito perigo, ele obedece tudo, você pode colocar a tornozeleira. Para a questão do monitoramento será ainda melhor, porque esse tipo de monitorado, ele nem é tratado, só são tratados mesmo os monitorados que geram violações. Não é impossível, tá? Porque toda e qualquer forma de retirar o equipamento, ele precisa abrir a cinta. E abrindo a cinta, depois de fazer a demonstração, ele gera a violação no nosso sistema, tá? Mas é possível retirar o equipamento sem essa informação de rompimento? Até é, se ele deixar acabar a bateria. Só que daí nisso gera uma outra violação, que é a falta de bateria, tá? Então, é importante terem a consciência que não é só o rompimento, a violação, que realmente mostra que ele está querendo burlar o sistema de monitoramento. O monitorado ele tem várias situações, por isso que o sistema ele tem vários níveis de violações. Eles têm as violações de falta de bateria, de rompimento, saída de área. Não sei se todo mundo chegou a escutar, ele questionou em relação à clonagem dos equipamentos, já que ele tem uma tecnologia de GPRS. Não há possibilidade de clonar, porque a gente tem toda uma linguagem criptografada, que a gente utiliza 256 bits de criptografia, então é um algoritmo muito complexo para fazer essa clonagem. E vamos supor que ele tenha quebrado o código de criptografia no momento lá para hackear o equipamento. Ele alterna a cada 30 segundos. Então, é um equipamento que, nessa situação de clonagem, nessa situação de hackear o equipamento, é mais fácil ele cortar e fugir do que ficar trabalhando em relação a tentar clonar o equipamento. Tá? E todas as transmissões de dados, elas são criptografadas, inclusive tanto no servidor quanto no acesso, no SAC 24, quanto nas transmissões por equipamento. Então ele tem várias criptografias neste momento, neste caminho de informação. Eu só quero fazer uma coisa, porque como você falou que a violação, uma falta não é só a violação do aparelho, é importante a gente deixar claro no termo da audiência ou na decisão que for determinar o uso, que com a
até pegando muito essa informação da doutora, é o seguinte: no começo do monitoramento, como eles tinham a ideia de que a violação maior, a principal violação era o rompimento, vários e vários advogados de monitorados entraram com recurso pedindo a não regressão de regime porque ele não tinha rompimento. Mas na verdade ele ocorria em todas as outras faltas. Ele tinha saído de área, ele tinha deixado acabar a bateria, e esses são tão graves ou até mais do que um rompimento. Tá? Alguma questão a mais antes da gente acessar o sistema? Só para vocês visualizarem. O SAC 24, então, ele é um sistema basicamente de fácil acesso por todas as pessoas que têm a matrícula disponível. Então, ele é um sistema que depende de usuário e senha. As senhas e usuários são individualizados, e ele é todo um sistema web. Tá? Essa é a tela inicial do nosso sistema, e essa aqui é a tela principal de monitoramento, onde você tem a questão da localização dos monitorados. Então, cada monitorado são esses pontos azuis ali no nosso sistema. Eles ficam disponibilizados aqui em tempo real, e a gente tem a possibilidade de visualizar a questão. Deixa eu só colocar aqui a foto do satélite. A gente tem aqui a questão da localização dos presos. Tá? É possível vocês criarem infinitas áreas de inclusão, que são essas áreas verdes. Essas áreas verdes, na verdade, é a transcrição das obrigações do monitorado. Então, se ele tem, como foi dito aqui um exemplo, se ele tem um monitorado, que ele tem a possibilidade de trabalhar fora durante o dia, e à noite tem um pernoite obrigatório, então há a possibilidade de você colocar uma área de inclusão, que seriam essas áreas verdes, na residência dele, de acordo com a regra que você estabelecer. Então ele tem que entrar às 22 horas até as 6 da manhã. Você cria uma área das 22 horas até as 6 da manhã. Qualquer movimentação do monitorado que seja fora dessa área, fora deste horário que ele deveria estar ali dentro, ela é registrada, e a partir daí começam a contar as violações do monitorado. Tá? Então, essa aqui a gente tem a tela do monitorado, que é o monitoramento online. Aqui embaixo nós ficamos mostrando todos os monitorados, e eles seguem uma escala de cor. Verde é aquele monitorado que não tem nenhuma violação. Tá? E quando ocorre algum tipo de violação, como é o caso aqui de um rompimento que eu vou fazer, quando ocorre o rompimento, ele vai nos mostrar aqui o sistema, ele vai colocar este monitorado rompido em destaque. E as cores de violações são as seguintes: amarelo para violações que não são tão graves, e a vermelha, as graves, né, desculpe, e a vermelha, que são as violações gravíssimas. Aí, inclusive alarmou. Ele fica então nessa cor vermelha e nos informa aqui a questão do rompimento. E qual foi o horário do rompimento? Esse horário está de Brasília, tá? Então ele está uma hora mais adiantada. Então, aqui a gente tem a localização dos monitorados, e se ele tem algum tipo de violação, ele vai nos mostrar aqui em tempo real para a gente fazer o acompanhamento dos monitorados. Aqui é uma outra... desculpa, o som. Aqui é uma outra tela onde a gente tem o deslocamento dos monitorados. Tá? Então, aqui a gente tem... Inclusive, neste exemplo aqui, a gente tem uma saída de área. Então, enquanto ele estava aqui dentro da área, ele não tem violações. Assim que ocorreu o deslocamento, a gente pode visualizar, ó, ele diz que ele está violando a área de inclusão. Então, você tem um mapa, e este mapa vai mostrar todas as violações que ele está fazendo. Inclusive, a parte dinâmica do mapa, para a gente simular como foi feita essa movimentação.
até ele chegar aqui na outra área que a gente cadastrou aqui no fórum. Inclusive, a possibilidade, havendo Street View, de você... Opa, do outro lado. Aqui. Inclusive, você tem a possibilidade de visualizar o local aonde esses pontos eles foram plotados no mapa. Tá? Então, a possibilidade de criação de relatórios ela é infinita. Você pode pegar todo o deslocamento via mapa e, inclusive, o local aonde ele se destinou. E daí você tem a possibilidade de verificar e acompanhar todo o deslocamento do equipamento. Tá? Aqui a gente tem o deslocamento do outro equipamento. Eu vou atualizar a informação aqui, só para a gente constatar o rompimento. Então você tem toda a parte de deslocamento e inclusive já mostradas as violações, ó, o rompimento da tornozeleira que foi gerado. Então esses são algumas telas do sistema que garantem todo o acompanhamento e o monitoramento do preso. Inclusive a gente pode visualizar novamente na visão da rua aqui todos os pontos que ficaram registrados aqui dentro do fórum e a questão das violações. Então a gente tem todas essas partes. E ainda tem um outro relatório que é bastante comum a geração, que é a parte do histórico de violações. Então aqui a gente tem também em modelo de relatório todas as violações que ocorrem com esse equipamento. Então a gente tem aqui desde bateria baixa, rompimento da tornozeleira com horário de início e horário de fim das violações. Tá? Basicamente, são essas as informações e como funciona o SAC 24. Importante ressaltar que todo o treinamento que foi feito com os agentes penitenciários, que são realmente os usuários do sistema, são treinamentos de aproximadamente 3 a 4 dias, então são treinamentos bastante complexos, até porque esta aqui é a parte mais funcional, mas ainda existe toda a parte por trás do sistema, que é a parte de cadastro, a parte de relatórios, que é bastante pesada, que eles têm que acompanhar. Ok? Claro. O sistema fica registrado a data da colocação do aparelho e o prazo estabelecido pelo juiz para o monitoramento, o fim do monitoramento, fica no sistema? Fica a título de informação. Se houver aqui nos dados cadastrais, a gente tem bem embaixo aqui quando ocorreu a ativação, e aqui a gente tem, ó, inclusive, a data de término previsto. Então você tem a possibilidade de colocar, mas é importante, aqui esta data de término previsto, se passar desta data, não ocorre a desativação automática. É apenas uma informação que ficaria com a possibilidade de fazer consultas, tá? E a data de instalação, ela fica aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem a data de ativação. Este equipamento neste monitorado, ele é um equipamento de treinamento. Eu instalei no dia 17/11, 17 de novembro, às 10h39. E, além da data, fica ainda registrado quem instalou o equipamento. Tá? Ok. Só ajudando a melhorar um pouco essa questão, o sistema ele tem todos os registros. A partir do momento que o usuário acessa o sistema para fazer a ativação do equipamento, as movimentações, as comunicações, as violações com a central, enfim, tudo isso que ocorre no sistema fica totalmente registrado. Então, assim, é impossível qualquer usuário que seja, por mais que ele tenha o perfil mais avançado, no caso aqui da AGP é o Hamilton, que é o usuário master, então ele tem um acesso bastante amplo a todas as funcionalidades,
mas tudo que ele fizer, ou todos os usuários que foram cadastrados por ele, isso fica totalmente registrado. Inclusive, existem relatórios de auditoria dentro do sistema que te permitem a qualquer momento você acompanhar passo a passo do que aconteceu, pelo usuário e com o equipamento. Aí, só complementando ainda, nenhuma, isso nenhuma mesmo informação se apaga no sistema. Ah, eu cadastrei errado o José Alberi, era José Antônio. Você tem como corrigir? Tem, o sistema ele permite editar, mas ao mesmo tempo vai ficar registrado que o primeiro cadastro foi feito errado e depois foi feita a correção. Tá? Nada se apaga no sistema. Tá? Essas informações elas são passadas para quem? Para o Poder Judiciário, informação de Violações, tal. ou para a polícia, como que é o sistema? Essa informação, eu acho que quem está mais apto a responder é o Hamilton ali. Toda informação ou todo rompimento que surge, a gente de imediato nós fazemos uma comunicação para o judiciário. O judiciário, em posse dessa comunicação, seria uma CI junto com um termo de monitoração da pessoa do ocorrido, e o judiciário decide o que fazer. Às vezes vai com aquela foto que a gente já aconteceu de uma pessoa estar descumprindo as normas judiciais que foram impostas para ela, né? E ela saiu da casa dela, estava num motel, ela gerou um rompimento aonde que ela dizia que não tinha feito aquilo. Para a gente provar que ela fez, nós fizemos um printer da tela com o que ele acabou de mostrar, o local onde que ela estava, o tempo que ela ficou, o horário que ela chegou, mandamos para o judiciário em posse daquilo decretou a prisão preventiva novamente da pessoa, tirou ela da tornozeleira e prisão preventiva. Então, é bem confiável o sistema e tudo é passado para o judiciário. Quem vai decidir é o judiciário. Nós informamos as ocorrências e o judiciário decide o que fazer, em posse da documentação que a gente passa para vocês. Ok. Mais alguma pergunta? Te passo para lá. Tem uma pergunta. Opa. Só para saber se esses aparelhos são comprados pelo Estado ou alugados, e o custo disso aí? Vou passar para o Robson, que ele tem maiores informações. Eu vou responder. Então, na verdade, o nosso contrato é um contrato de prestação de serviços, onde a tecnologia é disponibilizada em comodato. Então, o Estado ele não está adquirindo a tornozeleira. Ele está adquirindo os serviços, né, do software e dos equipamentos. Tá certo? Então, assim, para dar uma detalhada nisso, o nosso contrato prevê que a gente fornece os equipamentos para instalação nos reeducandos. Há um percentual em que nós podemos atender para manutenções. O contrato, por exemplo, são de 500 inicialmente. Se eu não me engano, 5% dessa quantidade adicional a gente vai entregar a mais para que ocorram eventualmente manutenções ou perdas ou até danos irreparáveis. Cintas, lacres, esses acessórios todos eles são fornecidos na quantidade necessária, sem custo adicional para o Estado. E, como eu disse, então, não é compra do equipamento, é prestação de serviço em comodato os equipamentos. Ok? Bom dia a todos. Eu me chamo Adriano, sou delegado-geral adjunto da Polícia Civil. A gente está no âmbito da Polícia Civil, nas tratativas com o Tribunal de Justiça, e nós temos grande interesse nessa questão da tornozeleira eletrônica, em especial no interior do Estado. Nós temos 10 delegacias em que a Polícia Civil acaba sendo responsável por ausência da GPEM, responsável pela custódia dos presos, 10 no regime semiaberto. Como fica a questão? Seria a capacitação? Como é que fica no âmbito do interior, considerando que eu não tenho uma GPEM próxima? A gente sabe que no âmbito da capital, uma vez determinado lá
que é o piloto, que é a Casa da Mulher Brasileira, o preso é levado para a GEPEM, onde é colocada essa tornozeleira. E aí ele passa a ser monitorado pela GEPEM. E no interior, como é que ficaria isso? Quem faria esse monitoramento? Eu vou dar aqui uma visão da empresa, doutor Aldi, aí você me ajuda aí, tá bem? Eu acredito assim, como nós temos uma plataforma bem definida, já com a GEPEM, um contrato bastante amplo, esses casos específicos poderia ser celebrado, aí uma sugestão, um acordo de cooperação entre a Polícia Civil e a GEPEM, e esses equipamentos então serem instalados dentro do contrato que nós temos com a GEPEM, mas para monitorar os seus, né, esses casos aí. Nós temos o contrato do DECAD em São Paulo, né? Aí eu tenho que ver melhor como é que foi esse contrato, mas é possível a gente também trabalhar num contrato específico. Mais uma dúvida. No caso, o magistrado é ele que vai determinar aquele preso, não? Então eu acho que não haveria necessidade dessa... Exatamente. Só uma pergunta do doutor. Esse é o judiciário que vai determinar. Sim. E aí a GEPEM que executa. Correto. Certo? Perfeito. O Alberi está me lembrando aqui, que eu acho que é importante, todas as informações de todos os reeducandos, isso tudo que a gente falou, fica totalmente armazenado durante todo o contrato, e ao final do contrato, se eventualmente ele for, vamos imaginar que seja rompido ou expirou, essas informações todas elas são repassadas para a GEPEM, para ficar sob guarda da GEPEM, então não se perde nenhuma informação. Eu fiquei com uma dúvida. No nosso estado, em Mato Grosso do Sul, as tornozeleiras eletrônicas hoje, elas são utilizadas só na capital ou em outras cidades também? O contrato atual é só na capital. Sim. E eu tive uma experiência há uns 6 meses atrás, uma senhora que foi presa com tráfico, estava amamentando, e aí eu determinei que você colocasse tornozeleira eletrônica, só que ela mora em Jardim. E aí a pessoa que estava ali falou, não, em Jardim tem como fazer, etc e tal, então eu mandei que colocasse. Só que é uma outra cidade. Será que é possível fazer isso? Doutor Aldir, o atual contrato, isso. Acho que é bom explicar. O que ele está dizendo é a respeito daquele contrato que tem com o DEPEN, que é só para a comarca de Campo Grande. Perfeito. Certo? Perfeito. Esse que nós estamos adquirindo, o novo, ele é para todo o estado. Inclusive, se o senhor precisar lá, nós pretendemos treinar um servidor lá da GEPEM para que ele possa auxiliar na colocação das tornozeleiras. E essas 2.000 tornozeleiras é para o estado todo. O que nós não podemos usar são 155, que esse é um projeto do DEPEN. O DEPEN só autorizou que nós usássemos em Campo Grande por ser um projeto inicial. Hoje nós já temos disponibilizado 350 tornozeleiras. Até o final do ano, assim conversamos com o Robson, que seria completado as 500. Aí as 1.500 o ano que vem. E eu queria só aproveitar... Só um complemento sobre isso. No regulamento, nós fizemos ano passado, até pela COVEP, e depois foi regulamentado pela Corregedoria, um provimento onde se regulamentou toda essa questão do uso da tornozeleira eletrônica. Evidentemente que, como é uma situação nova, algum ponto do provimento ainda poderá, de repente, necessitar de algum aprimoramento. Mas as regras gerais do sistema estão nesse provimento que foi baixado no ano passado pela Corregedoria. A questão de distribuição para o interior, isso é uma questão que ficou a cargo da COVEP. Nós vamos ver, já temos um levantamento prévio com essas 350 e depois com mais 150 até o final do ano, e a gente vai fazer uma tentativa de uma distribuição
dentro de uma proporcionalidade do sistema onde tem presídios, para depois, na sequência, na medida do possível, ir estendendo também essas questões que o doutor Adriano levantou aqui, que nós estamos também lá estudando algumas viabilidades de alterações, de algumas orientações com relação a presos que estão nas cadeias junto às delegacias, e aí, na medida em que isso for possível, nós vamos estendendo também ao interior, onde não tem presídios. Perfeito. Do ponto de vista operacional, à medida que a AGPEM nos demanda com as ordens de fornecimento, em no máximo 10 dias nós colocamos as tornozeleiras à disposição da AGPEM aqui em Campo Grande. A logística, então, a partir do momento que elas estiverem aqui, aí já fica a cargo da AGPEM. O que a gente sempre comenta, e é um entendimento bastante importante, a tornozeleira, a partir do momento que ela sai lá de Curitiba, ela já sai parametrizada especificamente para a operação aqui do Mato Grosso do Sul. O contrato prevê o pagamento por utilização efetiva, ou seja, conta-se a diária a partir do momento que a tornozeleira estiver no pé do rei do cano. Então, a gente sempre tem um entendimento de planejamento com a AGPEM no caso. Nós mandamos as primeiras 350, já estão disponíveis, já estão com o Hamilton lá na unidade de monitoramento. À medida que as determinações judiciais forem utilizando essas 350, a gente sempre tem uma visão de que quando atingir 70% a 80% de utilização efetiva dessas 350, já se starta uma nova ordem de fornecimento e assim por diante. Então, não há nenhuma dificuldade da nossa parte no fornecimento, que poderemos chegar até as 2.000 ao longo aí da execução aqui no estado. Tá? Nós já tivemos até em Codó, no Maranhão, que foi o caso, um outro caso que foi decretada a prisão dela lá e ela está retornando para cá. Então, contanto que ela, nessas 150 atuais, contanto que ela esteja respondendo na comarca de Campo Grande, ela pode ir para qualquer local que o judiciário decidir no país. Alguém teria mais algum questionamento, alguma pergunta? A minha dúvida é bastante simples. Eu gostaria de saber o seguinte: nós temos uma vasta região de fronteira seca com o Paraguai aí, ou passando por lá de lá, acontece o quê? Se o nosso amigo passar por lá de Alhá. Como o nosso contrato com as operadoras de telefonia, elas são específicas para o Brasil, né, para a área territorial brasileira, então, a partir do momento que ele avançar a fronteira para o outro lado, você vai efetivamente perder a comunicação, tá? Só que você vai ter condições, pelos rastros, enfim, pelos históricos todos, de verificar que ele efetivamente se aproximou daquela fronteira e, enfim, cruzou para lá, e aí é complicado, tem que ir buscar o cara, né? Mas assim, só para deixar bem claro, toda a movimentação dele no outro lado, lá no Paraguai, por exemplo, ou em qualquer outro país, ele fica registrado. Assim que ele retornar, você vai saber por onde ele andou e o que ele fez. Tá? Mas você não, online, você não terá essa informação. Mas a informação permanece, ela fica. Hoje está acontecendo isso, nós estamos com uma interna, foi colocada, ela está amamentando, tem uma criança pequena, foi dado a liberação para ela ir para a ponta corante. E por
consequência, ela tem uma dupla cidadania. Ela está em Pedro Juan frequentemente, não perde sinal. Lá não está perdendo. Então, a gente verifica, ela entra e sai dentro do Pedro Juan e a gente verifica a situação dela, já que ela tem que ficar só à noite em casa, não está tendo problema nenhum. A gente já fez testes, inclusive eu fui usando uma tornozeleira para a Cidade do Leste. Na fronteira ali e bem dentro da Cidade do Leste, no Paraguai, o sinal lá também pega. Tá? Mas assim, ele funcionaria entrando, indo lá para a capital? Aí não, com certeza não. Exatamente. O Street View daí é com a base no Google, né? Então o Google provavelmente ainda não foi naquela cidade. É importante essa questão da perda do sinal. O celular ele é um serviço ainda um pouco instável. Tá? Então, em algumas situações, realmente pode se perder a questão do celular. Então, você momentaneamente fica sem o sinal de celular. Assim que ele retorna com o sinal, essas informações são descarregadas. Já a questão de GPS já é um pouco mais complicado, porque assim, ele sempre vai funcionar naqueles lugares, então ele não tem perda de sinal do GPS. Lá em casa sempre funcionou o GPS. Se em um dia ele não funciona, a questão do monitoramento já vai ficar bem atenta, porque a questão do GPS é um serviço muito estável. Já a questão de celular, a perda momentânea de sinal, ela não tem impacto na questão do monitoramento, porque são perdas de 10, 15, 20 minutos. Sim, o sistema mostra assim, por exemplo, foi uma antena de celular que entrou em manutenção, caiu um raio lá e perdeu o sinal temporariamente. Não tem problema nenhum, isso não impacta na questão do monitoramento. Não. Não, mas inclusive os monitores, os agentes penitenciários responsáveis pelo monitoramento, eles têm a ciência que essas perdas de sinal de celular, elas são corriqueiras e não impedem em momento algum a questão do monitoramento. Esse controle. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando ele entra numa área de exclusão, há um tempo mínimo para considerar que houve a violação? Ou não? Essa informação já é repassada automaticamente? Só dois conceitos para quem não está muito habituado à questão do monitoramento. Existem dois tipos de áreas. Tem a área de inclusão, que é aquela área da residência dele, do trabalho dele. Eu refiro à exclusão do sinal, né? E daí tem as áreas de exclusão. Mas você está falando... Da exclusão do sinal. Ele entra numa área onde não funciona o sinal, por exemplo. Tá. É isso que eu quero saber. Ele entrou numa área onde não tem celular. Então, naquele momento, perde-se o sinal na entrada daquele local. Ele faz toda a movimentação dentro daquela área e ele volta. Quando volta, ele fica com uma sinalização no sistema de que ele teve uma perda de sinal, com início e com final, e todo o deslocamento dele. Se ele cometer algum tipo de violação dentro daquele momento que ele está sem celular, não tem problema, porque quando ele retornar com o sinal, aquela informação da violação também vem. E dela tem que ser tratada pelos agentes penitenciários, pelos monitores. Compreendi. Obrigada. O juiz, ele pode acessar o sistema se for pedido para a central? A questão dele foi a questão se o juiz poderia acessar o sistema. Havendo login e usuário, sim. Quem faz essa autorização, essa solicitação de cadastro, já é o gestor, tá, do contrato. Mas todo mundo poderá acessar de qualquer local, desde que tenha o seu login e a sua senha. Mais alguma questão? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, vários questionamentos muito pertinentes. Bom, eu acho que foram muito importantes as informações trazidas aqui para todos nós, que
Na verdade, a gente não tinha conhecimento do funcionamento em si, do aspecto técnico do aparelho e do sistema. Eu acho que isso vai ajudar muito a todos aqui, que no momento de determinar o uso do equipamento, já tem ciência do que deve ser determinado, inclusive essa questão das advertências aos réus que vão ser os monitorados. Eu agradeço a empresa, os senhores da empresa que aqui vieram para fazer esses esclarecimentos. Agradeço todos os colegas que aqui vieram e mostraram interesse em se informar sobre o sistema, os colegas que estão no interior, o Ariovaldo, diretor do foro, que nos possibilitou essa reunião aqui, e me coloco à disposição de todos os colegas. Todos nós estamos iniciando esse novo sistema. Há uma série de dúvidas ainda, mas evidentemente que nós vamos trabalhar no sentido de aprimorar e de melhorar para que as coisas funcionem normalmente. Me coloco à disposição de todos. Nós, possivelmente, Ariovaldo, semana que vem, nós vamos estudar uma manhã aqui para a gente discutir aquelas questões de criar alguns critérios objetivos aí, e aí a gente faz contato para esse fim. Muito obrigado aos colaboradores lá da comunicação, aqui do fórum também, e não tendo mais questionamento, as pessoas da AGPEM que aqui estiveram também, para também prestar esses esclarecimentos, e todos, enfim, que aqui vieram dos outros segmentos, segurança pública, o Dr. Rafael, que é uma pessoa que sempre tem nos dado um apoio muito grande lá no contato via Secretaria de Segurança Pública, para amenizar todas as dificuldades que no dia a dia tem esse sistema. Então, a todos, muito obrigado, e declaro encerrado nossa reunião.